Estou aqui com o Rogério Menezes, ele é pré-candidato a vice-governador do estado de São Paulo. Rogério, quais as expectativas do senhor para a eleição do governo de 2010? As expectativas são as melhores possíveis. Nós acreditamos no Partido Verde. Fábio Feldman, nosso candidato ao governo do estado, acredita que essas eleições estão apenas começando. Existe um cenário e uma tendência as pessoas acharem que a eleição acabou antes dela começar. Como uma coisa pode acabar antes dela ter começo? Então, não existe isso. Existe um processo inicial em que as ideias serão debatidas e a visão do PV para o Estado de São Paulo é que o Estado de São Paulo, que foi um Estado que liderou o processo político e o processo econômico nos séculos passados, pode e deve liderar o processo de transformação, de transição para a nova economia do século XXI, que é a economia verde, é a economia da transição para o baixo carbono, para a redução das emissões de carbono que hoje complicam a situação do planeta, aquecendo o planeta, e essa transição terá que ser feita nos próximos anos. E o Partido Verde está preparado, através das suas candidaturas majoritárias. A gente tem a satisfação imensa de apresentar à sociedade brasileira uma candidatura como a da Marina Silva, uma candidatura como a do Ricardo Yang, uma candidatura como a do Fábio Feldman. Então, essas candidaturas representam, não o Partido Verde, representam uma convergência de amplos setores da sociedade brasileira. Uma convergência dos jovens que querem sonhar esse futuro, uma convergência dos empresários com responsabilidade socioambiental, uma convergência dos ambientalistas, dos movimentos sociais, que querem recuperar a política como um processo de construção do sonho coletivo. E fazer isso não com um discurso vago, mas com um discurso muito prático de que é essa economia do século XXI que vai gerar milhões de empregos, que já está começando a gerar milhões de empregos. Nós estamos aqui em Sorocaba hoje, e aqui em Sorocaba, aqui nessa região, a gente já vê a nova economia se instalando. A gente vê a produção de turbinas eólicas, a gente vê a reciclagem de materiais, né, a logística reversa, as empresas reciclando os seus produtos após o consumo, e a gente vê a perspectiva de um rearranjo das forças produtivas com essa nova visão de desenvolvimento. Não existe oposição entre meio ambiente e desenvolvimento. O Partido Verde tem uma agenda propositiva com ideias claras para mostrar que isso é possível. E qual o maior problema que o senhor considera hoje existente no estado de São Paulo? O maior problema que eu considero hoje do estado de São Paulo, não é só do estado de São Paulo, né? É do país, é a fragmentação da gestão pública. Não é possível mais a gente achar que cada secretaria de Estado ou cada ministério continue se comportando como se fosse um governo só. Cada um é um governo, como se fossem vários governos diferentes. Nós necessitamos, para a solução dos problemas que nos restam resolver nessa nova agenda, de uma integração, de uma transversalidade, de um fazer conjuntamente. Todos os setores. É preciso entender que quando eu falo de saúde pública e meio ambiente, eu estou falando da mesma coisa. 4.000 pessoas morrem anualmente, na verdade mais do que isso, segundo os dados da USP, do professor Saldivas da USP, 4.500 pessoas é a estimativa de mortes por ano só na região metropolitana por causa da poluição do ar causada principalmente por veículos automotores. Então, essa discussão, essa relação entre meio ambiente e saúde, entre educação e meio ambiente, entre cultura e meio ambiente, é preciso uma modernização, uma recuperação da capacidade de planejamento do Estado e uma modernização na gestão pública para que a gente possa fazer essa integração. E só para finalizar, o senhor poderia falar para a gente um dos projetos que faça valer a pena votar no PV? O PV, por exemplo, quer despoluir o Rio Tietê. O Rio Tietê, há 20 anos nós estamos diante de um governo de um só partido no estado de São Paulo. Embora existiram vários avanços em muitas áreas, nós não queremos questionar isso, vamos reconhecer os avanços à medida em que for transcorrendo a campanha. O Rio Tietê está lá como símbolo do velho modelo de desenvolvimento do século XX. Esse modelo está esgotado.
Nós queremos um rio integrado à qualidade de vida das pessoas, que permita as pessoas voltarem a pescar no rio. Essa agenda não é uma agenda utópica. Hoje, o aquecimento global está atingindo em cheio as populações mais carentes, mais necessitadas, das periferias dos grandes centros urbanos. É esse cidadão que está pagando a conta do aquecimento global, na forma de deslizamento, na forma de aumento dos preços dos alimentos e numa forma das consequências perversas que estão ligadas à destruição da qualidade ambiental. Essa agenda é a agenda da população brasileira, não é a agenda de uma elite, não é a agenda dos ambientalistas, é a agenda da sociedade brasileira. Algum projeto para o nosso Rio Sorocaba? Nosso Rio Sorocaba, eu estava até dizendo aqui para o Gessé, né, o Gessé Loures, estava dizendo aqui para a secretária nossa, né, a Jussara, e estava dizendo para o Laerte, que são lideranças locais do Partido Verde, que nós precisamos, após o saneamento ambiental, que eu sei que está acontecendo, que é fundamental para a recuperação do rio, precisamos realmente recuperar as matas ciliares nas margens do rio, em toda a área da sua extensão, e precisamos integrar as crianças para fazer isso de forma a proporcionar a educação ambiental e proporcionar o aumento dessa consciência que as novas gerações estão tendo cada vez mais. Eu desafio assim as novas gerações, eu tenho certeza que farão muito mais do que nós. Elas já estão recebendo essa informação que podia ter sido passada muitas décadas atrás para os nossos, para mim, né, para a minha geração, e a gente perdeu uma oportunidade histórica. Agora as novas gerações estão chegando e elas vão ser muito mais sustentabilistas, não é ambientalistas. Elas vão ter muito melhor essa visão da integração entre economia e meio ambiente do que nós pudemos ter nas gerações anteriores. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada, Rogério. Boa sorte.